pela vida, por terra, teto e trabalho. Mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Meus irmãos e companheiras, entrem na luta e vamos ver. Unidos no compromisso, que é pro povo não morrer. Unidos no compromisso, que é pro povo não morrer. Mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Começa agora o nosso programa O Povo de Deus e hoje nós temos a alegria de acolher Dom José Valdeci Santos Mendes, que é o responsável das pastorais sociais a nível de Brasil, da Diocese de Brejo, e vai falar para nós um pouco essa dimensão social da igreja, esse olhar bonito que a igreja faz para o mundo. Então vamos acompanhar. Convido todo mundo a permanecer conosco no canal da família, Rede Vida de Televisão, canal 20.1. Dom Valdeci, seja bem-vindo, obrigado pelo senhor estar aqui presente. Eu lembro que ao longo desse programa, alguns anos atrás, o senhor também já fez, quando a gente fazia em parceria com uma TV irmã aqui de Caxias, e muitíssimo obrigado para falar para nós, nos ajudar a conhecer melhor essa caridade da igreja, que são as pastorais sociais, tem tanta coisa, o senhor vai falar para nós hoje. Seja bem-vindo e obrigado pela sua presença. Obrigado, Padre Ribamar. Agradeço também todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando através da TV Rede Vida aqui em Caxias. Então, para a gente é sempre um momento de alegria estarmos juntos e juntas. Dom Valdeci, o senhor assume também no regional algumas comissões, né? Todos os bispos de vida ajudam a dividir as pastorais, o movimento. O que é que o senhor assume a nível de regional, Nordeste 5, a nível de Maranhão e a nível de Brasil? Conte pra gente. Então, só para dizer, né, eu sou bispo da Diocese de Brejo e exatamente 13 anos, agora em agosto, 28 de agosto, 13 anos que estou na Diocese de Brejo. Estando na Diocese de Brejo, também tenho a função em âmbito nacional, na Comissão Episcopal para a Ação Sociotransformadora. Eu fui eleito em um primeiro mandato, né, como presidente da comissão e continue. Agora também tivemos eleição no mês de abril, então fui eleito novamente, reeleito presidente da Comissão Sociotransformadora. A Comissão Sociotransformadora, em âmbito do Brasil, nós somos cinco bispos, né? Na realidade 6 bispos que compõem essa equipe. O presidente, depois escolhido por grandes regiões, os outros bispos, né? Que é para compor esta comissão. Além de compor essa comissão, nós temos também os bispos referenciais das pastorais e organismos do povo de Deus em âmbito nacional. Então, para dizer isto, e depois, junto conosco, temos a equipe, 2 assessores e uma equipe executiva, que exatamente faz essa relação, essa comunhão com todas as pastorais e também com os nossos regionais. Em âmbito de regional, em âmbito de Maranhão, então, nós temos várias pastorais sociais, né? E aqui no Maranhão, então, eu sou também o bispo assessor, o bispo nós chamamos de referencial para as pastorais sociais. Além, eu acompanho algumas pastorais, mas também temos outros bispos, por exemplo, Dom Evaldo, que acompanha a Caritas e o CIMI, temos Dom Sebastião, que acompanha atualmente as SEBs, que estão também na nossa articulação, e assim outras pastorais sociais também, que são acompanhadas por outros irmãos bispos, mas como representante do regional, então no nacional também eu tenho essa responsabilidade de ajudar
nesta caminhada, nesta missão. E sempre em diálogo, claro, com todas as pastorais sociais da nossa igreja e, ao mesmo tempo, fazendo essa ponte também junto com os irmãos bispos. Então, eu diria que é um trabalho muito importante. Eu sempre estou repetindo que a pastoral social, ou as pastorais sociais, são essas pastorais de fronteiras, que estão próximo das pessoas marginalizadas, que estão próximo daqueles que estão encarcerados, que estão próximo dos lavradores e lavradoras. Aqui também, no caso do Maranhão, os povos originários, os povos indígenas, estão ligados também à nossa comissão sociotransformadora. Todas essas pastorais a nível de Brasil, são tantos bispos assim tomando conta, ou só algumas específicas? Com o senhor, ele acompanha 6 bispos, né? A sua comissão da pastoral social. Exato. É padrão para todas, ou algumas é necessário mais um número maior? Olha, na realidade nós temos algumas comissões que são menos bispos, né? Por exemplo, nós temos a comissão para o ecumenismo. É claro, ali atualmente, como membros da comissão nomeado pela CNBB, são 3 bispos, né? Tem outras comissões que são 4, 5, dependendo da dimensão. Nós, como por exemplo, a Comissão Sociotransformadora, nós somos atualmente 26 pastorais e organismo do povo de Deus. Então, só para olhar essa dimensão. E agora está surgindo mais uma pastoral, que é exatamente a pastoral da moradia. Então, já vai para 27 pastorais e organismo. E, nesse sentido, a nossa se torna grande exatamente porque, além de termos os bispos referenciais, ou termos esta composição da comissão, nós temos também os bispos que, em âmbito nacional, representam também junto à comissão. Por exemplo, o bispo, o presidente da CPT, o presidente da Caritas, o bispo que é referencial para a pastoral carcerária. Então, esses também compõem essa equipe, e ainda temos também os bispos representando os regionais. Por isso, nós nos tornamos eu diria, um grande número exatamente para acompanhar e, dada essa importância da pastoral social, e aqui é bom destacar, talvez destacaria essa importância, né, da pastoral social e das pastorais sociais. Quando falamos de pastoral social, nós falamos exatamente para dizer que a missão de nosso Senhor Jesus Cristo foi também uma missão social, como todos nós sabemos. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Depois, no capítulo 25 de Mateus, o que Jesus diz sobre o julgamento final? Eu estava com fome, me deste de comer; eu estava com sede, me deste de beber; eu estava nu, me vestiste. Mas se a gente olha também em outros momentos, é nosso Senhor Jesus Cristo que sacia a fome do povo com a multiplicação dos pães, se tornando assim essa comunhão e provocando essa partilha. Então, para dizer que no segmento de nosso Senhor Jesus Cristo, e talvez diria ainda uma outra palavra, pastoral vem de pastor, e é nosso Senhor Jesus Cristo que é o pastor por excelência, e por isso nos impulsiona como igreja, independente de qual pastoral faço parte do movimento, somos chamados e chamadas a darmos esse testemunho, e eu diria esse compromisso com a vida, esse compromisso social. Por isso é missão de toda a igreja se colocar nessa inteira disponibilidade. Por isso, para dizer que a pastoral social deve estar presente na nossa missão e na nossa evangelização. Mas depois temos as pastorais específicas. E quando falo de pastoral específica, eu falo da pastoral da criança, que tem o seu trabalho diretamente às crianças, às mães gestantes. Quando falo da pastoral operária, que tem o cuidado com os trabalhadores e trabalhadoras do mundo urbano, seja na construção civil, mas seja também naqueles que estão no comércio, os comerciários. Quando falo da pastoral da CPT, falo também diretamente daqueles que estão cuidando
dos trabalhadores e trabalhadoras que têm os seus direitos negados, que às vezes são expulsos da sua terra. Então é preciso também esse engajamento. Então, para dizer que as pastorais específicas, as pastorais sociais, fazemos sempre essa distinção para dizer aqueles e aquelas que cuidam de um público específico. Mas eu diria que, no geral, todos nós temos esta missão de engajamento, de nos colocarmos em defesa e em favor da vida. Então, nesse sentido, eu diria e destaco essa importância de caminharmos como igreja, de caminharmos como povo de Deus, nesse zelo, né, pela vida e pela dignidade. Assim como a Comissão da Família tem um cuidado muito especial com as famílias, ou para dizer, né, assim como a comissão missionária tem esse trabalho importante na missão, mas todos nós trabalhamos com o povo de Deus, e esse povo que às vezes está sofrendo, que está à margem do caminho e que necessita do nosso testemunho e da nossa ajuda. Por isso, esse chamado especial. E eu diria que a Comissão Sociotransformadora, ou Articulação das Pastorais Sociais, tem essa missão exatamente de articular e de levar também para as outras pastorais a importância do nosso engajamento em defesa da vida e da dignidade da pessoa humana e também de toda a criação de Deus. Dom Valdeci, são tantas coisas que precisam ser feitas, pastoral social não é tão fácil, porque o mundo não está tão organizado, o nosso Brasil, nossas cidades não estão. Então, como é que acontece essa articulação? O que é que isso sugere também nesse nível de uma boa articulação significa talvez resultados melhores, mais eficientes, mais eficazes, né? O senhor poderia falar alguma coisa para a gente sobre isso? Então, falando da articulação aqui no Maranhão, nós somos várias pastorais sociais, mas temos um grupo específico, em torno de 7, 8 pastoral, que em 2 anos tem essa maneira de articular. O que significa essa articulação? É exatamente sentarmos para planejar, realizar uma assembleia, a partir da assembleia escolher, né, e sempre olhando as diretrizes gerais na Igreja do Brasil, as diretrizes gerais na Igreja do Maranhão, as ações, as prioridades que nós escolhemos, e a partir dessa escolha, então, assumirmos a nossa missão. Digamos, por exemplo, nós estamos em curso com a preparação da Romaria da Terra e das Águas. E neste caminhar, somos nós, como pastorais sociais, que articulamos, mas com representante da Caritas, com representante das SEBs, com representante do CIMI, da Pastoral da Criança, da Pastoral Afro, da Pastoral dos Pescadores e Pescadoras. Então, nós sentamos junto para planejar e olhar o caminho que devemos trilhar. Claro, a partir da realidade, a partir dos desafios que nós enfrentamos, nós propomos para a pastoral, mas propomos também para toda a igreja. Por exemplo, a Romaria da Terra e das Águas não é um acontecimento, não é um movimento só das pastorais sociais, mas é a Igreja do Maranhão que se compromete. Nesse sentido, nós temos vivenciado uma experiência muito bonita em âmbito de Maranhão. Agora, nós propomos também, Padre Ribamar, e todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando, a importância das articulações também nas nossas dioceses. Talvez nós não temos todas as pastorais sociais que temos no regional, mas nós temos, por exemplo, aqueles e aquelas que articulam a campanha da fraternidade, nós temos a pastoral da criança, nós temos outras pastorais, né, que estão ali, por exemplo, a pastoral, em alguns lugares, pastoral da saúde ou a pastoral carcerária. Então é importante também que essas pessoas que representam eu diria, essas coordenações, que representam essas pastorais, então que façam também essa articulação em âmbito de diocese. Então isso
fortalece também a caminhada e a missão. E eu diria também a partir das nossas paróquias, criar exatamente esses núcleos, a partir das pastorais sociais, nessa articulação. Então, isso eu diria é um trabalho também em sinodalidade, como o Papa Francisco está sempre nos motivando e nos ajudando a ter essa compreensão. Então, nesse sentido, é importante esse caminhar juntos e juntas como povo de Deus, olhando a realidade, olhando para a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor que deu a sua vida, que dá a sua vida por todos nós, e assim fazermos o nosso planejamento, sem nunca perder essa perspectiva. Pastoral vem de pastor, e o pastor por excelência é nosso Senhor Jesus Cristo. O bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas, assim diz Jesus, e assim também deve ser a nossa pastoral. Dom Valdeci, como está assim pensada a Semana Social Brasileira, sempre que a Comissão Transformadora, Sócio-Transformadora, que faz as semanas sociais, né? Ajuda, mobiliza. Fale para a gente, porque muita gente não sabe o que é essa Semana Social Brasileira. Você pode acompanhar isso, importante na organização do nosso povo, a caminhada do povo de Deus. E você que acompanha o nosso programa do Povo de Deus, estamos falando com Dom Valdeci, o bispo da Diocese de Brejo, o bispo referencial a nível de Brasil, sobre as pastorais sociais. Então, Dom Valdeci, a Sexta Semana Social Brasileira, quando começou, aconteceu, o porquê e como está acontecendo? Então, as Semanas Sociais Brasileiras, na realidade, elas começaram em 1991, quando se celebrava ali 100 anos da encíclica social do Papa Leão XIII, renovaram, das coisas novas. E ali, então, no Brasil, se sentiu essa necessidade de fazer uma grande articulação a partir dos problemas que afligiam a sociedade. Então, em 1991, aconteceu a primeira Semana Social Brasileira. Depois aconteceu a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e agora estamos na sexta Semana Social. Só que as nossas semanas sociais, Padre Ribamar, e todos aqueles que estão nos acompanhando, não é simplesmente um evento, mas é exatamente um processo. Por isso, as nossas semanas, acontece às vezes em 2 anos, no caso agora da Sexta Semana Social, que começou em 2023 e vai terminar em 2024, então 3 anos praticamente nesta caminhada. E isso nós vamos fazendo uma reflexão e sempre fica fruto muito importante. Eu estou lembrando, por exemplo, o grito dos excluídos e excluídas nasce exatamente ligado à campanha da fraternidade, mas também à Semana Social Brasileira, onde traz essa reflexão, e este ano nós celebramos o 29º grito e ainda estamos celebrando, Mas também traz, por exemplo, a Rede Jubileu Sul, e a Rede Jubileu Sul surge exatamente para refletir sobre a questão da dívida externa, mas também para mobilizar em torno dos plebiscitos, que são importantes também, uma participação direta do povo. As semanas sociais nordestinas surgem exatamente a partir da Sexta Semana Social Brasileira, e assim tantos e tantos outros frutos que vão aparecendo. A Sexta Semana Social Brasileira agora traz o tema Mutirão pela Vida, por Terra, Teto e Trabalho. E como eixos estruturais traz então o tema democracia, soberania e economia. E quando nós falamos de uma democracia, nós falamos de uma democracia participativa. Dizer que só votar é um ato democrático, isso é muito pouco para nós. É importante nessa decisão, mas nós não pensamos só numa democracia representativa, mas falamos de uma democracia participativa. Daí a importância dos conselhos, Agora, no dia 1º, por exemplo, temos
a eleição nos conselhos tutelares. E como é importante a nossa participação ativa, votar exatamente naqueles e naquelas que têm a grande responsabilidade diante de nossas crianças, diante dos adolescentes. Então, essa democracia precisamos aprofundar sempre mais. Quando nós falamos de uma economia, falamos exatamente de uma economia que esteja em função da vida, né, que ajude aí despertar tantas e tantas maneiras, eu diria, criativa, que as comunidades estão realizando, né, uma economia que visem primeiro a vida, e soberania do mesmo jeito, né? Soberania das nossas comunidades tradicionais, dos povos indígenas, das comunidades quilombolas. Então, tudo isto está sendo realizado os nossos mutirões. Então, em todo o Brasil, acredito que já foram mais de 300 mutirões que aconteceram em todos os regionais, para dizer dessa grande mobilização. E a 6ª Semana Social Brasileira traz também uma coisa importante, que é exatamente a proposta de um projeto popular que nós queremos construir juntos. E esse projeto popular, em vista do bem viver, é exatamente essa consolidação que deve acontecer em âmbito de mutirão. E não dizer que nós queremos, escrever uma coisa a partir do nosso escritório, de maneira nenhuma, mas as experiências que nós que já está acontecendo, eu diria, por exemplo, em relação à defesa da vida, à casa comum. Então, todos esses temas são de grande importância para nós. Nós fizemos os mutirões chamados em âmbito nacional e estamos realizando também os mutirões em âmbito regional, em âmbito de diocese. Por exemplo, trabalhamos o tema O Brasil que Temos, com tantos e tantos desafios, mas também com frutos. E agora estamos trabalhando exatamente o Brasil que queremos, para dizer dessa importância de aprofundarmos, de percebermos essas experiências que estão sendo vivenciadas. Estamos fazendo esse caminho agora em todos os regionais e dioceses também, aprofundando a partir das situações qual o Brasil que nós sonhamos, qual o Brasil que nós queremos, e também vendo toda a experiência também dos povos, das comunidades tradicionais, daquilo que está acontecendo também nas periferias, nas favelas. Então, só tem desafio, mas tem também coisas muito boas. Então, nesse sentido, esse nosso aprofundamento e este caminho, que a nossa proposta primeira seria agora o encerramento desse momento no mês de novembro, mas sentimos a necessidade, né, de alguns regionais que agora que estão fazendo esse caminho. Então, é no mês de março que será esse grande ponto culminante. A gente está 2024. De 2024. Nós estamos insistindo para dizer que não é um ponto final, mas, pelo contrário, é uma parada para se refletir e depois apontar rumos, de fato, de um Brasil que queremos. Nesse sentido, eu diria, e a nossa inspiração vem do Papa Francisco, quando ele encontra com os movimentos sociais, com os movimentos populares, ele diz: nenhuma família sem casa, nenhum trabalhador sem salário, né, e nenhum camponês sem terra. Então, para dizer essa importância dessa reflexão que nós estamos fazendo, e queremos, assim, em todo o Brasil, fazermos esse grande mutirão da 6ª Semana Social Brasileira. Dom Valdeci, eu acho que é uma coisa que todo católico esses dias, né, nesse sentido de comunhão, deveria lembrar dos 3 T's. Talvez assim fica mais fácil de lembrar. Os 3 T's, o senhor nos ajuda aí. Quais são, inspirado no Papa Francisco? Terra, teto e trabalho, né? Terra, teto e trabalho, os 3 T's que nós estamos assim aprofundando e refletindo. E Dom Valdeci, pensando nesses mutirões, porque a gente fala Semana Social Brasileira, parece, quando a gente vê um Brasil tamanho de um continente, fica, mas chega até mim e tal, como é que eu participo? E aqui o mutirão passou, né? O senhor poderia falar um pouco? Nós estivemos lá em São do Soter,
um pouco do que aconteceu, para a gente lembrar que a igreja procura, mesmo sendo um país continental, mas vê as particularidades. A igreja observa tudo, é atenta a essas coisas. Por favor. Exatamente, Padre Ribamar, foi bom o senhor lembrar. Então, dentro destes mutirões, aconteceu exatamente o mutirão no Maranhão, né? E esse mutirão do Maranhão, nós partimos de realidades muito concretas. Por exemplo, foi um grupo da coordenação da Sexta Semana Social, mas também, juntamente com as articulações das pastorais sociais do Maranhão, em acordo também com os nossos bispos, então realizamos esse mutirão. Este mutirão aconteceu no ano passado, no mês de junho, e a gente escolheu algumas dioceses. Então aconteceu na diocese de Coroatá, mais precisamente na cidade de Arari, na comunidade de Cedro. Aconteceu também em São Luís do Maranhão, na arquidiocese, mais precisamente na comunidade de Cajueiro, com todo aquele conflito que aquela comunidade enfrenta. Aconteceu também na diocese de Caxias, mais precisamente na comunidade de Jacarezinho, que nós sabemos de toda a violência que aconteceu ali, que continua acontecendo também nesses lugares. Então, esse mutirão tem exatamente essa missão de vir olhar a realidade, mas eu diria também de expressar essa solidariedade com uma igreja que está perto do povo, que quer sentir também essas dores, mas também buscar caminhos. Então, a partir dali, fizemos um documento muito interessante, um documento de visita, mas de anúncio, mas ao mesmo tempo nessa perspectiva de denunciar tudo aquilo que vem contra a vida, tudo aquilo que vem contra o plano de Deus. Então, exatamente, eu diria, essa caminhada sinodal, né? O Papa Francisco tem insistido que devemos caminhar juntos, e eu entendo, nós entendemos que o nosso caminhar junto é não deixar ninguém à margem. O lavrador, a lavradora, que tem a sua estabilidade ali há muito tempo, às vezes até comunidade centenária, não pode se deixar da margem ou na marginalidade, mas precisam também ter nosso apoio à reconstrução da vida, a trazer essa esperança do Cristo que quer que todos tenham vida. Então, nesse sentido, os mutirões é importante para dizer que nós queremos, de fato, construir o Brasil mais justo e mais fraterno a partir dessas realidades tão gritantes que estão aí. E no mesmo sentido, despertar para dizer que se nós todos somos filhos e filhas de Deus, não podemos ver tantos sofrendo e nós ficarmos de olhos vendados sem olhar essas realidades. Por isso, nos preocupa dizer também que a Sexta Semana Social quer nesse caminho e também se confrontando com as realidades. Por exemplo, há poucos dias fizemos uma reunião e manifestamos essa preocupação. Por que tanta violência? O arcebispo de Maceió escreveu uma carta exatamente falando que só esse primeiro semestre desse ano, 26 pessoas em situação de ruas foram assassinadas. Mas se olharmos também o que é que aconteceu, por exemplo, em Salvador, toda aquela chacina de pessoas sendo assassinadas no Rio, também em São Paulo, então nós não podemos nos manter indiferentes diante dessas situações. Como pastorais sociais, como seguidores e seguidoras de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos despertar para essa realidade. E esse despertar para os bispos, para os padres, para os leigos e leigas, para os seminaristas, para os diáconos, enfim, para todos os batizados e batizadas. Se de fato somos irmãos e irmãs, precisamos caminharmos juntos e juntas nesse espírito de comunhão e de solidariedade. Dom Valdeci, e esses dias o que é que acontece aqui em Caxias? Então, aqui em Caxias vai acontecer, começando hoje meio-dia, a Assembleia das Pastorais Sociais
do Regional Nordeste 5. E nestes dias nós queremos exatamente refletir sobre o Brasil que queremos, a partir da realidade do nosso Maranhão, a partir da realidade do nosso chão, o que mesmo queremos construir, eu diria, uma colaboração nacional, mas ao mesmo tempo a realidade das nossas dioceses. Eu diria que é um momento de fortalecer também a nossa caminhada, a nossa missão. Por isso está ligado também o 29º Grito dos Excluídos e Excluídas, né? Que traz sempre um tema permanente, vida em primeiro lugar, e desta vez como lema, você tem fome e sede de quê? É sempre um prolongamento também, o Grito dos Excluídos e Excluídas, um prolongamento das campanhas da fraternidade que acontece no nosso Brasil. Então, para dizer a importância e dizer também, quando nós falamos dos gritos, nós dizemos o grito não é um evento, mas o grito é também um processo, é um acontecimento, porque foi criado também pela nossa igreja, pelas semanas sociais, pela nossa igreja. Então, esses dias estão chegando representantes de todas as nossas dioceses, também das pastorais sociais e organismos do povo de Deus, para fazermos essa reflexão, né? Do Brasil que temos, do Brasil que queremos, desse projeto popular que deve ser construído juntos e juntas, né? Também temos a eleição da nova coordenação. Então eu diria que é um momento importante, por isso também contar com as orações de todos e de todas, para que de fato seja esse momento de graça e de bênção e de despertar para esse testemunho no segmento de Cristo, que nos diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Dom Valdeci, às vezes nos outros programas aqui, sempre tem um momento que a gente cantava. Foi o senhor que escreveu a letra das Semanas Sociais, foi? Alguns cantos, sim. Alguns cantos. O que o senhor gosta mais? Só um refrão aí pra gente, só um refrãozinho. Olha, o Dom Valdeci, além de muitos dons, só que as coisas que o Dom Valdeci escreve, a poesia é uma poesia muito social, profunda, que merece até ser tema de monografia, quando o senhor escreve uma música, uma poesia, uma coisa. Daqui o senhor gosta mais, cante pra gente um refrão só pra gente, para animar também, porque esse tema das pastorais sociais é um tema que deve mexer com o coração da gente. E essa pergunta que o senhor lembrava agora, você tem fome de quê? Isso, se a pessoa parar para, sobretudo quem está lá na periferia, quem está desempregado, quem está esperando por uma operação por 2, 3, 5 anos, o que acontece, e aí a gente fazia essa pergunta, para quem quer fazer, porque tem gente que não se permite olhar a realidade, mas você, no meio de tudo isso, fazia essa pergunta como do grito deste ano: você tem fome de quê? Essa é muito forte, ajuda todo mundo a refletir, a se encontrar nos seus espaços existenciais, das coisas boas que tem, mas também, ainda também do que falta. É muito forte. Você, telespectador, que acompanha a TV da família, você também tem fome de quê? E nós estamos refletindo esses dias aqui. E neste sábado, dia 30, nós estamos conversando, fazendo essa pequena caminhada, sem treinamento, até a Praça Dom Luiz Marelim, conversando as nossas fomes. Você tem fome de quê? Então, vamos ver agora o Dom Valdeci como um refrão das suas poesias cantado. Muito bem. Então, Padre Ribamar, quando falamos da fome, eu lembro sempre, já olhei escrito quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil, e ali me parece que foi em Teresina, que de repente alguém aparece com um cartaz pequeno e dizendo: Sua Santidade, nós temos fome de pão. E depois ele toma a palavra e diz que seja saciado, talvez foi outra palavra, mas o sentido é esse, que seja saciado a fome de pão, do pão material, e que aumente a fome de Deus.
O 29º Grito dos Excluídos traz exatamente esse tema. Você tem fome e sede de quê? Fome de Deus, a gente poderia dizer, mas fome de justiça, fome de solidariedade, fome de comunhão, fome de um Brasil mais justo e mais fraterno. Então essa deve ser essa provocação em nós. Mas então, ligado à sexta semana social, e ali foi naquele tempo de pandemia, então a gente também lembrava como a gente chegar até mais longe também, sem poder sair. Então a gente fez duas músicas, né? Uma primeira, exatamente só canto o refrãozinho, mas a primeira, né, diz o seguinte: mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. E o outro refrão também foi de uma outra música, né? Essa assim, primeira. Antes eu falaria, mas isso viralizou. Eu vi nos grandes podcasts do Brasil, sim, da Repan também, colocando sua música. Que beleza. Pegou, e não só no Brasil. O senhor sabe, toda essa rede, sim, PAN, né, que trabalha a Amazônia e que canta essa música, e nos grandes podcasts trabalhando essa questão das realidades. Todo mundo cantava, eu achei tão bonito. Isso. E a nossa Rádio Vida também nós colocamos muitas vezes mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Sim, e essa aí trouxe exatamente o ritmo que a gente chamou Bumba Meu Mutirão, né? Ligado ao ritmo de Bumba Boi. E a outra então foi um ritmo de afoxé, né? Que a gente trouxe também esse tema, né? Afoxé do mutirão. E ali eu escolhi também, preparei também um refrão, né? O refrão diz: Ilê, em mutirão, construir o bem viver, né? E o Ilê se dá a ideia de casa, de terreiro, de um ambiente, né? De um ambiente acolhedor, de comunhão, né? Então por isso o refrão é: Ilê, em mutirão, construindo o bem viver. Ilê, em mutirão, construindo o bem viver. Eu falei para você. Então também é um momento para animar também a nossa caminhada e dizer a importância do mutirão, a importância do bem viver, a importância de caminharmos juntos e juntas como povo de Deus. E eu diria ainda uma outra coisa importante, Padre Ribamar e todos aqueles e aquelas que estão nos assistindo, é que as Semanas Sociais Brasileiras têm também muito esse aspecto do diálogo, né? Por isso a importância de caminhar juntos e juntas com os movimentos populares. Como tem sido importante também essa experiência de caminharmos juntos e juntas com os movimentos populares, né? A partir da inspiração da Comissão Sociotransformadora, que está no fundo para nos motivar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina social da Igreja, fazendo esse caminho, né, e nessa solidariedade junto aos pobres, juntamente com os movimentos populares. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco também para a gente sobre essa questão da caridade, daquilo que tem sido pensado, porque a existência, a razão dessas coisas todas acontecerem e existirem é a caridade. São Paulo dizia, entre as coisas mais belas do coração humano que podemos expressar até como dimensão espiritual, fé, esperança e caridade, a maior é a caridade e amor. Então, o que é que o senhor nos fala sobre isto? Olha, Padre Ribamar, e também todos aqueles e aquelas que estão nos assistindo, eu estava pensando, enquanto você estava fazendo essa pergunta, a campanha da fraternidade na nossa igreja tem sido uma grande expressão da caridade no meio do povo. E essa caridade nos faz pensar exatamente na multiplicação dos pães, né? Jesus Cristo diz: dai-lhe vós mesmo de comer.
E exatamente a campanha da fraternidade, como um ato concreto, além das celebrações, de nos juntar, de nos unirmos, também toda a colaboração do Fundo de Solidariedade que nós fazemos. Eu estou agora já no segundo mandato na Comissão Sociotransformadora, por isso faço parte também daquele conselho, né? O conselho exatamente que olha os projetos, né, para que sejam aprovados. Então, daquele dinheiro, dos 50 centavos que uma senhora, na sua humildade, no seu, como a viúva, né, deu tudo aquilo que possuía. Então, essa partilha, como é importante quando a gente percebe também esse retorno para as comunidades. Só para dizer que este ano nós fizemos 3 reuniões de aprovação de projetos e foi em média quase, acho que 270 ou 280 projetos, e daquela partilha em âmbito de Brasil foram mais de 7 milhões de reais, e ali vai destinado de maneira muito concreta para creche, para hospitais, para abrigo de idosos, para comunidades dos povos indígenas, para comunidades tradicionais, para comunidades para os povos de rua. Então, isso é uma maneira muito concreta. E nós estamos repetindo exatamente isto, né? Que a caridade, paz, eu diria, é o âmago da nossa caminhada e da nossa igreja. E essa caridade, a gente sempre faz esse destaque. O Papa Francisco também diz, ele diz, é importante dar dinheiro para alguém, mas é mais importante dar trabalho. Ele diz isso. Em outro momento ele diz também, né, que é importante que alguém atravesse uma pessoa que quer passar um riacho e não consegue passar, ou um rio, mas é importante também que os políticos criem projeto de construir uma ponte, porque aí não passa só uma pessoa, mas passa 100 e mais pessoas. Então, para dizer também o aspecto importante da caridade, né? Eu diria, tem a caridade, não sou eu que digo, né? Mas a partir de experiências, a caridade emergencial, isto é, né, alguém que está sofrendo no momento, que passa fome, que está com sede, que precisa de roupa. Então, claro que isso tem que fazer no momento, né, ajudar essas pessoas. O Evangelho diz, né, eu estava com fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste, né? Então, é importante essa caridade emergencial, né? É importante o sopão, é importante dar cobertor para aqueles que estão na rua, é importante dar um abrigo. Mas também a importância da caridade, eu diria, promocional, né? Como é importante, por exemplo, a Fazenda Esperança, né? Quando traz pessoa que recupera as pessoas, né? Por falar nisso, a nossa em Brejo está caminhando e talvez no próximo ano já vai funcionar também, né? Mas para dizer a importância dessa recuperação, ou então aquilo que nós aplicamos, por exemplo, para as mulheres, para aprender a costurar, para aprender a bordar, para fazer alguns trabalhos, ou pessoas mesmo que são ajudadas, né, no seu curso para se tornar profissional. Então isso é uma caridade que nos leva também exatamente a promover a dignidade da pessoa, né? Dar trabalho, dar dignidade para as pessoas. E também a caridade que transforma, né? Nós sabemos que na nossa sociedade é de responsabilidade dos nossos gestores fazer com que, de fato, as políticas públicas possam acontecer, que tenhamos postos de saúde, que tenhamos hospitais que tratem as pessoas com dignidade, que tenhamos as escolas que desperte também para que as pessoas possam se formarem, né, adquirir uma consciência crítica, que é a importância das políticas públicas na sociedade. Então isso também é caridade que nos leva a uma transformação para um mundo mais justo, mais fraterno do Brasil que de fato nós queremos. Então, para dizer que a importância da caridade, que a caridade
deve nos acompanhar a cada momento para que tenhamos um mundo mais justo e mais fraterno. Sempre destaco, né, a importância daquilo que é emergencial, que eu tenho que atender na hora, ajudar na hora, aquilo que promove a vida e a dignidade para que as pessoas não vivam pedindo, e ao mesmo tempo essa caridade que nos leva a um compromisso de uma transformação como uma sociedade mais justa e mais fraterna. Já estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, O Povo de Deus. E hoje nós temos a alegria de acolher aqui Dom José Valdeci Santos Mendes, que é o bispo referencial das pastorais sociais do povo aqui do Brasil, né? Da CNBB. Mas antes que a gente termine, Dom Valdeci, eu gostaria que o senhor falasse também dessa nova pastoral que está surgindo, a pastoral da moradia, e o porquê que a CNBB também está pensando isto, é realmente uma necessidade. Depois também tem uma parte sobre essa pastoral, mas o que está acontecendo? Está surgindo da onde? Quem que está detectando essa necessidade da pastoral da moradia? Então, Padre Ribamar e todos aquelas que estão também nos acompanhando, a pastoral da moradia, a gente destaca como importância e também, eu diria, como um fruto da 6ª Semana Social Brasileira. É claro que já temos experiência. Por exemplo, há alguns dias atrás, nos encontramos em Brasília para fazer uma reflexão sobre a pastoral da moradia e favela. E ali, então, nós refletíamos que o Rio de Janeiro já tem uma experiência interessante, mais ou menos de 40 anos. Em São Paulo também já existe essa experiência, mas a gente dizia, né, isso não pode ficar isolado. Então nós precisamos fazer essa grande articulação em âmbito de Brasil. Aqueles que estavam ali, destacava também o Frei Marcelo, que agora está numa comissão, né, mas levando à frente esses trabalhos, a gente dizia, né, olha, nós temos um trabalho específico, por exemplo, temos a CPT, que faz um trabalho direto com as comunidades rurais, nós temos o CIMI, que faz um trabalho direto também com os povos originários, os povos indígenas. Mas as nossas grandes periferias, né, eu diria em âmbito de grandes cidades, de médias, mas também pequena, precisa essa maior assistência, né? Precisa esse estar junto. E aqui, quando eu falo nesse sentido, a pastoral que está surgindo, ela não quer substituir a igreja local. Pelo contrário, deveria ser esse impulso para dizer a importância de estarmos juntos e juntas nas periferias. Porque às vezes, Padre Ribamar, nós temos dificuldade, por exemplo, as nossas diretrizes da Igreja do Brasil, ali no objetivo geral está exatamente a importância do mundo urbano, mas às vezes a gente tem essa dificuldade, às vezes queremos transferir aquilo que trabalhamos nas comunidades rurais e trazer também para o mundo urbano. Então, a pastoral de moradia, de favelas, mas aqui, por exemplo, a nossa região, nós falamos mais de periferias, então a pastoral de moradias e periferia é exatamente para dizer a importância de estarmos juntos também, e isto vai nos ajudar a pensar também a nossa própria estrutura de igreja. Por exemplo, eu conversava com um bispo auxiliar de uma capital, ele dizia, olha, nós temos uma paróquia na periferia com 70 mil pessoas e nós temos uma única igreja. Então, que grande desafio nós enfrentamos. E ele dizia, só naquela rua aonde vou, eu passo por mais de 15 igrejas evangélicas. Então, para dizer a importância, isso não é para concorrência de maneira nenhuma, mas para dizer a importância da nossa presença e do nosso testemunho. Então, nesse sentido, penso que a pastoral de moradia, seja da periferia, seja na favela, é esse momento importante para dizer, é importante irmos
aonde o povo se encontra, né? O artista já canta, né? O artista tem que ir onde o povo está. Então nós precisamos também, não só, e aqui é importante também, essa igreja em saída que o Papa Francisco sempre nos estimula, então deve ser exatamente para irmos ao encontro daqueles e daquelas que necessitam do nosso apoio, da nossa ajuda. Então, nesse sentido, é juntar as experiências que já estão acontecendo. Eu dizia ali naquele encontro nacional que esse tempo, até dezembro, deveria ser exatamente esse momento de olharmos o que já está acontecendo nos nossos municípios, como ir juntando essa experiência, sem nos apressarmos tanto, mas saber que as coisas já estão acontecendo também nos nossos municípios. O senhor me falava de uma experiência, né, que aqui já estão, de uma certa forma, se vivenciando. Então isso é importante exatamente para dizer que nessa diversidade de dons e de pastorais é preciso também estarmos atentos e atentas para percebermos os grandes desafios que as nossas periferias e agora também nas nossas pequenas cidades nós enfrentamos, mas ao mesmo tempo para percebermos as luzes que já estão presentes. Então, nesse sentido, a grande importância da pastoral, da moradia, da periferia, da favela, como queremos chamar. Pois muito bem. E o senhor falando, eu lembro dessa experiência aqui da Diocese de Caxias, e quero até falar para você do Residencial Nossa Senhora de Nazaré. O escritório já voltou a funcionar, só está faltando 87 famílias serem contempladas, já entregamos as outras, aí entregamos o local do terreno, e você procure o quanto antes aquelas pessoas que foram selecionadas e há 2 anos atrás visitado com assistente social, e ver se ainda está faltando alguma pendência de documentação, porque Dom Valdeci, eu penso que teve uma área que foi ocupada, mas aí desordenada, bagunçada. Então a igreja resolveu organizar, chamou todo mundo, tirou aqueles que não precisa, que pessoas que já têm casa, porque ele não era área de sítio, mas área de moradia. Procuramos do assistentes sociais deixar somente os pobres. Já fizemos a entrega de vários, só está faltando 87 a entrega, 87 famílias, e ainda no próximo mês, até o dia 15 do próximo mês, já queremos fazer a entrega total de todas as casas, somando praticamente quase 400. Então isso essa é uma experiência assim, de pessoas, moram em casa alugada, outro com família, outro não tem de jeito nenhum onde morar, e a Diocese está fazendo esse olhar especial para essa questão da moradia. Então é necessário ver várias experiências, porque a nível de Brasil tem tantas experiências bonitas que vão se enriquecendo. Gente, o nosso programa Povo de Deus se encerra por aqui. Muito obrigado. Reveja esse programa de hoje 1000 vezes. Foram ditas coisas tão importantes para a gente entender, e ficou também assim registrado no meu coração a pastoral social e as pastorais sociais. É interessante. Nosso tempo se encerrou, mas Dom Valdeci, hoje, como temos um bispo aqui, termina o nosso programa dando uma bênção para todos nós. Que Deus vos abençoe, vos proteja, vos guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.